Pessoal, o tema do nosso primeiro encontro é a formação em psicologia, uma vez que a gente é o psicólogo em formação. E a gente está aqui hoje com a psicóloga Sandra Farias. Seja bem-vinda, Sandra. A gente queria saber um pouco da tua formação primeiro. Bom, gente, meu nome é Sandra Farias, como o Petros falou, né? Então, assim, eu sou psicóloga desde 2005, né? Então, tive minha formação lá na UFPE. Também fiz um mestrado lá na UFPE em psicologia, onde eu trabalhei até mesmo com a temática da morte, que eu vejo que está muito em alta hoje, cuidados paliativos, morte, né? E terminei o meu doutorado, né, em 2014, na UFPB, onde eu trabalhei com idosos, né, soropositivos, e com o conceito de morte dentro desses cuidadores também formais e informais. Então, dentro da formação em psicologia, o que a gente percebe é que a gente não pode ficar só com as disciplinas de sala de aula, com as atividades de sala de aula. A gente precisa estar o tempo todo reformulando a nossa formação com especializações estrito sensu, lato sensu. A especialização estrito sensu é de mestrado e doutorado, e a especialização lato sensu são as especializações que a gente pode fazer nas áreas que a gente tem, né? Ou dentro das temáticas de família, trânsito, ou então nas abordagens, né? Então fenomenológico, psicanálise. E aí, ao longo desses 5 anos de formação, o que a gente sempre recomenda aos alunos é que eles possam aproveitar ao máximo dentro da academia a parte de extensão, monitoria, iniciação científica, porque quando eles saírem para o mercado de trabalho, a importância que a gente tem é de um currículo bem construído, de um currículo onde tem uma atualização frequente desse aluno. Então a gente sempre está estimulando as pessoas a participarem desses eventos, a participarem desses momentos de construção fora de sala de aula, lógico, não ignorando o conhecimento em sala de aula, que é importantíssimo, mas que a gente também tenha uma especialização fora nas diversas áreas que a gente possa ter. Psicologia é ampla, psicologia é um guarda-chuva, a gente tem várias possibilidades de atuação. E aí, quando a gente vai, inclusive, atuar, é importante que a gente conheça todas essas áreas para que a gente possa, inclusive, criticar uma área ou então estimular outra área, fazer uma indicação em outra determinada atuação também. Então, para isso, a gente precisa estar em constante reformulação da nossa parte teórica, em constante estudo, para que a gente possa verdadeiramente ingressar nesse mercado de trabalho de uma forma atuante, né? E a gente está participando de uma psicologia também comprometida, de uma psicologia ética, onde a gente mostre o que verdadeiramente o psicólogo faz, né? Onde a gente tenha uma segurança dessa psicologia com ciência, né? O que às vezes eu vejo que os alunos, inclusive, ficam meio indecisos, né? Ou às vezes meio, né, inseguros, né, em trabalhar essa psicologia, porque às vezes acredita que essa psicologia não tem uma base. Mas a psicologia tem uma base, a psicologia é ciência, e a gente precisa entender um pouquinho de tudo na psicologia para que a gente possa estar exercendo a nossa profissão. Como tu estava falando, e pela experiência que eu venho tendo como estudante, a psicologia é uma área muito ampla, com muitas abordagens e muitos saberes. E a psicologia é também uma profissão. Eu queria saber que é uma dúvida minha, é uma dúvida dos estudantes, é uma dúvida de quem está querendo entrar em psicologia. O que é um psicólogo? Que é uma pergunta que até a Ana Bock deixa pra gente nos textos. E aí, assim, a psicologia, se a gente for pegar pelo sentido estrito da palavra, é o estudo da alma, da psique, né, das subjetividades. Então é importante, quando a gente ingressa no curso de psicologia, a gente acreditar que não vai existir uma verdade única nunca na psicologia. A gente tem subjetividades, a gente tem singularidades. E aí o psicólogo, ele fica ali, né, para que ele possa compreender essas singularidades, fazer, inclusive, uma suspensão de julgamento diante disso, e ele possa tentar auxiliar as pessoas nessa questão da qualidade de vida. Então a gente busca sempre muita qualidade de vida do nosso cliente, do nosso paciente, né, de quem está sendo atendido por nós, em qualquer área, né, indefinidamente, se é trânsito, se é organizacional, mas o diferencial do psicólogo é justamente isso, é atentar para as subjetividades. A nossa prática em psicologia, ela pode ser diversa, né? Mas é importante também falar para vocês que a atuação nossa, que é só nossa, são os testes em psicologia. Então, infelizmente, ainda a psicoterapia não se constitui uma prática só do psicólogo. Então, às vezes o psiquiatra ele se intitula também psicoterapeuta, né? Então, para a psicologia, os testes é a nossa atuação primordial, onde a gente está ali exercendo a nossa função como psicólogo. Mas eu questiono muito, às vezes, essas outras profissões fazendo psicoterapia, né? Então, no curso de psicologia, a gente estuda teoricamente as subjetividades, a gente estuda a mente humana, a gente estuda uma avaliação psicodinâmica desse sujeito, né, em diversas abordagens, passa 5 anos estudando tudo isso, a gente tem um investimento, inclusive, não só
né, de teoria e acadêmico, mas um investimento pessoal também. Então a gente precisa muitas vezes estar se submetendo à própria psicoterapia nossa, para que a gente possa construir e reconstruir a nossa prática, baseando-se sempre no que aquele outro traz para a gente, né? Então o trabalho da psicologia vai basear muito na demanda que o outro traz, né? E a gente tentar ter, junto com esse outro, uma resolução de problemas, ou então fazer com que esse outro lide melhor com as problemáticas que ele tem ao longo do dia dele, ao longo da vida dele, né? Então a gente sempre fala que em psicologia não existe cura, existe acompanhamento, né? A gente não tem uma cura, a gente não tem um remédio milagroso, né, que esteja ali atuando naquele sujeito que faça com que ele fique bom de uma hora para outra. Não, o processo psicoterápico é um processo que demora um tempo, né? A gente vai precisar ter um atendimento, ter uma avaliação psicológica desse sujeito para que a gente possa, inclusive, traçar um plano de ação e a gente possa ter um resultado positivo com ele. Então a gente vai lidar primordialmente com singularidades, subjetividades e tentar ver quais os mecanismos, quais as ferramentas que esses indivíduos que chegam até o consultório da psicologia, eles apresentam, para que a gente possa, a partir dali, né, traçar os nossos objetivos dentro da própria psicoterapia. Então é importante a gente sempre atentar que, quando a gente entra no curso de psicologia, a gente vai precisar, eu estava falando sobre isso em sala de aula, se descascar todinho, parece uma cebola que vai cair nas nossas cascas, porque a gente vai se despindo de uma série de conceitos e preconceitos para que a gente possa entender esse sujeito na sua integralidade, holisticamente falando, né? E aí, diante disso, a psicologia se faz presente, né, na vida de todos os sujeitos. Eu acharia importante até mesmo que todos os cursos tivessem psicologia, para que a gente pudesse compreender esse ser humano na sua essência. E a gente está nesse papel de qualidade de vida, né, de proporcionar a esse outro uma vida melhor. Como você citou algumas áreas, assim, mais especificamente, que áreas o psicólogo poderia atuar? Temos uma tradição muito grande, principalmente no Brasil, da atuação clínica. E às vezes clínica muito ortodoxa na psicanálise. Então, vários autores, inclusive a própria Bock, a Ana Bock, ela traz pra gente esse atraso na nossa formação com relação às áreas de atuação. Porque a gente tem diversas áreas. Eu posso ser professora de psicologia, eu posso ser da psicologia do esporte, que é pouquíssimo desenvolvida aqui em Recife, Pernambuco. Eu posso ser psicóloga do trânsito, psicóloga escolar, psicóloga jurídica, psicóloga organizacional, psicologia clínica, e aí a clínica também vem com a área de hospitalar, né, que a gente também pode estar falando sobre isso. E aí dentro dessas áreas todas, né, que a gente tem de atuação, são descritas inclusive na resolução do nosso Conselho de Psicologia. Então na página do Conselho do CRP e do CFP, do Conselho Federal, a gente tem toda uma descrição do que essas áreas elas podem ter de atuação. E aí essas áreas, elas são 8 áreas distintas, né? A gente tem inclusive psicologia do trânsito, que eu não citei para vocês também, e eu sempre digo, todo mundo um dia já passou por um psicólogo, seja numa entrevista, sim, seja para fazer habilitação, né? Ou na clínica, ou na sua escola para fazer uma orientação profissional. Então a psicologia, ela está ocupando verdadeiramente vários espaços. O que a gente lamenta às vezes é porque esses espaços são pouco desenvolvidos em sua prática, e às vezes restringe-se a uma prática clínica, elitista, né, que não cabe mais no nosso meio social, nos nossos dias de hoje, né? Então, se vocês pesquisarem, derem uma olhada no site do Conselho de Psicologia, que eu acho super interessante, porque lá tem um código de ética do profissional de psicologia, e lá vai ter também resoluções que falam de todas essas áreas de atuação, que no total são 8 áreas de atuação, né, que a gente pode ter. Então, Sandra, a gente está passando por grandes mudanças no nosso contexto político. E aí uma das perguntas que a gente trouxe para ti foi quais os maiores desafios que a profissão enfrenta atualmente, considerando esses contextos? Eu acho que um dos grandes desafios da psicologia ainda é sua legitimação como campo de saber científico. Infelizmente, né? Estou falando isso, mas assim, lamentando bastante, né, essa minha fala. Porque o psicólogo, ele tem uma tradição de não escrever. O psicólogo, ele tem uma tradição, às vezes, também de ser muito individualista. Então, a gente vai para o consultório, clínica, se fecha ali naquele nosso mundo, né, e a gente esquece de ser político, da gente trabalhar a política, até mesmo dentro das academias, dentro da faculdade. Então, quando a gente tem nas faculdades, é difícil você ter uma faculdade que tem um diretório acadêmico, que politicamente, né, tem uma força diante disso, diante dos seus direitos e deveres. E aí eu acho que um desafio muito grande da psicologia é justamente isso, é ter o seu local, e principalmente o seu local que tem lá no primeiro parágrafozinho do Código de Ética do Profissional de Psicologia. Não proporcionar violências, exclusões,
preconceitos, não ter uma atuação diante de sua religião, não discriminar o outro. Então, acho que o desafio maior é a gente fazer essa separação entre Sandra pessoa e Sandra profissional de psicologia. Porque na psicologia, no dia a dia, na sua prática, seja em consultório, em hospitalar, em trânsito, em organizacional, seja lá onde for, a gente tem uma subjetividade. E essa subjetividade a gente não pode dizer que a gente é 100% neutro. Não sou 100% neutra. Mas eu preciso ter ao máximo um bom senso de, naquele momento em que eu estou atuando com a psicologia, eu ter uma neutralidade para que eu não possa, em momento algum ali, estar favorecendo as violências para aquele sujeito que está ali em sofrimento, né, psíquico na minha frente. Então é um desafio muito grande essa separação, né, de Sandra profissional e de Sandra pessoal. É um desafio essa legitimação desse campo de saber científico, porque a gente tem várias correntes na psicologia e outras correntes políticas, né, que também movimentam muito esse saber psicológico. E por vezes a gente vê que direitos que já foram conquistados, como por exemplo com a reforma psiquiátrica agora, que a gente está nesse momento, né, de mudança muito grande, a volta inclusive da hospitalização, né, da medicalização, né, do bonitinho, né, terapia eletroconvulsiva, que é o choque, né, e a gente tem esse retorno, né, com algumas práticas completamente obsoletas, né, que a gente não deveria utilizar mais, que a gente já não estava utilizando, e a gente vê um retrocesso nessa psicologia. E eu me pergunto o tempo todo, por quê? Então, assim, por que a psicologia, em vários momentos, ela está retrocedendo de acordo com esse cenário político? Porque várias pessoas fazem psicologia, inclusive, que são de religiões, ou então que são pessoas que acreditam, né, numa psicologia mais ortodoxa, ou então que misturam muito, né, o lado pessoal com o lado profissional, e que levam essas propostas, né, para o nosso meio político, se juntam com outras pessoas também que têm esse mesmo perfil e fazem com que a psicologia hoje às vezes não tenha a sua forma mesmo, né, de trabalhar, né, sem essa exclusão legitimada. E eu, por exemplo, dentro do hospital, né, onde eu estou inclusive com o pessoal aqui do estágio hospitalar, a gente vê que a gente precisa conquistar espaço, quando não deveria ser assim. Então, assim, dentro do hospital, o hospital não funciona sem a psicologia. Porque a gente sabe que grande parte das doenças ali são psicossomáticas, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Mas eu tenho que estar todos os dias reafirmando o meu local ali, falando que eu sou da psicologia, explicando o que é psicologia. Porque muitas vezes a equipe mesmo multiprofissional não sabe o que o psicólogo faz. Pensa que a gente conversa. E eu já reforço muito, até mesmo com os meus estagiários. Não vai falar conversa, a gente atende, a gente não conversa. Então, se não faça com que o seu saber seja dissipado, né, numa palavra de senso comum, que é uma conversa. Então, a gente tem que o tempo todo estar buscando essa legitimação, porque a subjetividade ainda é colocada em segundo plano, né, dentro do nosso serviço de saúde, que busca não uma prevenção em saúde, mas já uma atuação de ponta quando a pessoa já está adoecida. E aí, quando a gente fala em prevenção, inclusive, é difícil você ter uma pessoa que diga assim, eu vou no psicólogo para prevenir alguma coisa. Não vai, né? Ele vai para o médico para prevenir, ele vai para o médico para fazer o check-up dele, mas ele não passa pelo psicólogo para fazer um check-up psicológico, para prevenir alguma doença psicológica. Então, eu acharia importante a gente, né, como profissional de psicologia, e vocês como profissional de formação, a gente ter mais força. E aí essa força é ganhada se a gente escrever mais, se a gente publicar mais, se a gente estiver, né, em diversos espaços aí mostrando o que a gente faz, com muito compromisso e ética. E aí eu vejo que a psicologia pode crescer dessa forma, mas enquanto a gente ficar escondido dentro dos nossos consultórios, a psicologia não vai ter esse espaço de legitimação, não vai ter, né, esse lugar tão importante, né, que a gente vê de prevenção à saúde mental, e aí o desafio vai ser constante, né, o tempo todo. Então, Sandra, tu recomendaria que livro, ou até um filme, uma série, um documentário, que seja mais introdutório, que despertasse ao desejo de alguém que não estuda psicologia, tenha interesse pela área, para até se formar e querer pulsar? A psicologia ela é diversa, né? Então, assim, quando você fala de algum material para a gente poder estar trabalhando, né, introdutório, a gente vê que a Ana Doc é uma autora de referência, né? A gente tem a Davidoff, que também é outro livro de referência na área. Para a psicologia introdutória, a gente tem alguns documentários, né, sobre os próprios autores da psicologia. Tem um documentário sobre Freud, né, que é bem interessante, que é justamente a vida e obra de Freud. A gente tem um documentário, né, que é o
próprio documentário do behaviorismo em cima do Skinner, né? Então da BBC, que eles fazem um documentário sobre vida e obra do Skinner. Sobre fenomenologia, a gente começa a trabalhar com Rogers, né? Em terapia centrada na pessoa. Então é importante que a gente esteja buscando esses autores que são referência dentro das escolas, inicialmente, para que depois a gente passe para as áreas de atuação. Porque aí nas áreas de atuação a gente tem um leque de autores, né, que eu poderia estar citando aqui para vocês, para que a gente pudesse estar se apropriando da prática em si, né, da psicologia. Mas de forma introdutória, eu acho que a gente tem que procurar os autores que são chave, né? Então, assim, na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem o Skinner, a gente tem o Watson, a gente tem o Bandura. Na psicanálise, a gente tem Freud, a gente tem Jung, a gente tem Melanie Klein, né? Então, se a gente for para a fenomenologia, a gente tem o Rogers, né, que tem uma atuação mais frequente na fenomenologia. E aí, dentro desses autores que são mais escolas, né, chaves da psicologia, a gente depois ir buscando, né, se aprofundar mais nas áreas de conhecimento e de atuação propriamente dita. Eu agradeço muito esse momento. Eu tenho certeza que os internautas, com certeza, descobriram um pouco mais sobre a psicologia. Foi uma conversa muito enriquecedora. A gente agradece por esse momento. Obrigada. Obrigada a vocês, né? Espero que estejam em outros momentos, né, Com falando certeza. sobre outras temáticas, né, da psicologia. E agradeço bastante, né? E eu acho que o interesse pela psicologia, né, vocês terem esse interesse, para mim já é extremamente gratificante, né, de vocês estarem fazendo esse trabalho tão importante, né, para que as pessoas desvendem essa psicologia, que às vezes é uma coisa tão, sabe, de outro mundo, fantasiosa, cheia de estigmas, né? E aí essas pessoas desvendem um pouquinho e vejam que psicologia é para todo mundo, né? Que psicologia está aí, né, para a classe A, nem B, nem C, mas para todo mundo, né? E agradeço bastante. Obrigada. Muito obrigada por terem assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte para ajudar na divulgação, compartilha com os amigos, tantas pessoas que já estudam psicologia como amigos que têm interesse na área. Então divulga para geral.